Vou fazer uma pequena introdução quanto à última intervenção deste segundo painel. É uma história que provavelmente já terá acontecido noutras tunas. Uma rapariga do Brasil, que estava ao abrigo de um programa de mobilidade, veio estudar para a Faculdade de Engenharia. Se eu disser alguma coisa errada, por favor, corrijam-me. E quando lá chegou, viu que existia uma tuna e sentiu-se muito curiosa em relação a essa tuna e decidiu, e abordou-os nesse sentido, decidiu tentar integrar-se na tuna, o que acabou por acontecer, certo? Ok. E essa mesma rapariga preparou um pequeno vídeo onde fala da sua experiência, certo? Certo. Pronto, que eu não quero estar aqui a inventar nada. É apenas isso que estamos à espera, eles estão apenas a colocar o vídeo. Já está? Pronto. Então vou-me calar e vamos ouvir as duas últimas oradoras. Olá, então, como a Reggie disse... Para a surpresa. Vamos pôr assim agora. Eu estudo Direito, não é Tecnologia, já é um bocado... Pronto, de facto esta não é uma história nossa e mesmo nós não chegámos a conhecer a TSIC, por isso é que fazia sentido ser as outras oradoras, a Tatiana e a outra Inês, a falar. Ela é a Sofia, eu sou a Inês, ainda assim vamos tentar apresentar um pouco a história dela, porque também é um pouco a nossa história, sendo da TUNAF e ela tendo deixado a marca dela, a história da Tuna é a nossa história, por isso faz sentido. E há outra coisa, todas as coisas que a Tuna nos ensina, todas as coisas que foram faladas aqui, uma das coisas que a nossa Tuna prima é a capacidade de se desenrascar. Por isso, nós não estando preparadas, acho que faz todo sentido, olha, temos algo para falar e vamos falar. Por isso, vamos apresentar o vídeo dela, que está do outro lado do Atlântico. E pronto. Nós queremos agradecer à TAFLUP pela oportunidade de apresentar o vídeo. O vídeo, infelizmente, está dividido em 3 partes, porque a net lá no Brasil não é a mesma que aqui em Portugal, e é um bocadinho mais fraquinha. Mas pronto, primeira parte. Eu sou a Tsic, sou brasileira, como vocês podem ver pelo sotaque, e o que eu tenho para falar aqui para vocês hoje é um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha percepção do que é uma tuna, do que é viver em tuna, e de como foi a minha experiência, né? Por que eu estou aqui trajada e falando sobre isso. Em 2009, eu fui fazer meu mestrado na FEUP, no Porto, e estava no segundo dia que eu fui para a FEUP, eu estava passando pelos corredores e estava acontecendo aquelas propagandas dos laboratórios, enfim, né, as banquinhas todas, e tinha uma banquinha da TUNAF. E eu olhei, assim, sempre gostei muito de música, aqui, enfim, tem uma família que gosta de música, tocava um pouquinho de guitarra já, nunca tinha feito aula, mas enfim, aí passei e perguntei, vi os instrumentos, falei, o que é? Não, nós somos a Tuna da universidade. Eu, Tuna, tipo, nunca tinha ouvido falar nessa palavra, nem sabia o que era, o que significava. E falei, tá, mas o que acontece? Aí elas falaram, não, a gente, né, ensaia e tem, você não quer fazer parte? Aí me passaram uma ficha de inscrição e eu comecei a me inscrever, assim, daí pedi a data de nascimento, eu peguei e botei 17/12/1984. Quando eu falei 84, as caloiras que ali estavam olharam e falaram, 84? Aí eu disse, algum problema? Tipo, não posso? Não, é porque nós estamos cadastrando pessoas de 91. E eu falei, mas sem entender, sem perceber que eu iria fazer parte, né, do grupo de caloiras com meninas 5, 6 anos mais novas do que eu, então, mas fiz a minha inscrição e fui, demorei até, não foi no primeiro ensaio, mas foi no segundo, e fiquei encantada com aquilo quando uma das mestres tunas na altura, tipo, começaram a cantar, na verdade, não sei se vocês conhecem todas as músicas da TUNAF, mas tem o Hora de Fechar, e foi quando a juíza até, que era na altura a solista, ela cantou e eu fiquei, gente, o que é isso, sabe? O que é isso? Eu preciso fazer parte disso. Aí aos pouquinhos, assim, com uma certa dificuldade em compreender o que era malta, o que era digressão, o que era palavras que não faziam parte do meu vocabulário, que não existem no brasileiro. E mesmo com o sotaque... Temos para a parte 2.
E mesmo com o sotaque, muitas vezes, né, me pediam para fazer alguma coisa, ou falavam comigo e eu era meio que, assim, demorava para entender, sabe? Porque o própria compreensão ali do sotaque no início, parece que vocês percebem muito bem porque vocês consomem muita coisa brasileira, música, novelas, mas a gente aqui não consome nada de Portugal, é muito difícil. E então isso acaba tendo uma dificuldade dos brasileiros para entender certas coisas, mas aos pouquinhos fui entendendo, e o que eu estou aqui para falar para vocês é que a minha compreensão foi tamanha, foi tão grande, que isso mudou a minha vida para sempre. Eu fiquei em Portugal durante 3 anos e 3 meses, até dezembro de 2012. Aliás, hoje, né, dia 1º de dezembro, faz 4 anos do meu último festival, que foi em Espinho. Foi um festival voltado às cerimônias de Natal, né, e... Enfim, no dia 2 de dezembro foi o dia que eu me despedi da Tuna, e dia 4 foi o dia que eu retornei pro Brasil. Já faz 4 anos, e nesses 4 anos não tem um dia que eu não me conecte com alguém de Portugal, que eu não viva as lembranças da Tuna, que eu não fale para os meus amigos daqui o que é ser, né, o que é fazer parte de uma Tuna. Então, assim, hoje que vocês estão aí vendo vários exemplos do que é a Tuna hoje no presente, o que seria a Tuna no futuro. O que eu posso falar e o que eu quero transmitir é realmente esse amor de que, como até uma estrangeira consegue ser modificada por isso. Assim, eu vivo hoje diferente dentro do meu negócio, dentro do meu eu profissional, dentro dos meus amigos. Sou outra pessoa por causa da Tuna. Essa coisa de tu responder rápido às ações, sob pressão, de ter que coordenar várias coisas, de tu aspirar, né, subir hierarquicamente e conquistar mais aprendizado, seja de instrumentos, e ter esse vínculo de amizade que eu acho que só não tem outro. Não tem um comparativo. Outros grupos, ok, mas assim, eu acho que ali você associa música com tudo, assim, com alegria, com tristeza, com momentos únicos que realmente deixam essa experiência muito gratificante. Deixam essa experiência muito gratificante, né? Eu tenho maior orgulho de estar trajada, de ter a minha capa. As pessoas no Brasil, tipo, eu tenho maior orgulho de falar de Portugal, de falar da experiência que eu vivi. E quando eu falo, assim, as pessoas ficam... Meu Deus, eu não sabia que existia isso, e o quão incrível é. Então, vocês que são desse país, né, que são portugueses, eu tenho a certeza que, assim, só tem a se orgulhar e usar a Tuna e a música, toda essa raiz, essa cultura, como patrimônio mesmo do país. Eu acho que é incrível o quão transformador essa vida de estudante, viver isso intensamente, pode fazer na vida de alguém. Assim, como eu disse, passaram-se 4 anos já que eu voltei, e hoje está aí a Reg, a Estoura, falando, né, um pouco também de mim e da minha experiência, e do quão, como eu disse, assim, eu acho que eu descobri um Portugal que poucos brasileiros conhecem, que poucas pessoas conhecem, e é isso, assim, é tão bonito. Não é só a francesinha, não foi só a ribeira, não foi só o fado visto numa apresentação. Eu me inseri dentro disso, e assim, 2 coisas que eu penso, assim, que a Tuna também é um patrimônio para quem vai, né, para fora, é um estrangeiro que mora em outro país da Europa, enfim, e que as digressões, quando levam a Tuna até esses lugares,
né, traz um pouquinho de casa, assim, eu que morei em Portugal, quando às vezes tinha uma saudadezinha do Brasil, era bacana, né, ter um contato. Então eu acho que tem um grande valor fazer parte de um grupo desse, porque é uma bandeira, algo que assim, só Portugal tem, enfim, Espanha também, tem alguns países aqui da América Latina, mas é uma coisa que quem faz parte tem que se orgulhar e quem faz parte tem que tentar levar isso sempre para frente, porque é transformador, transforma vidas, transformou a minha e acredito que de cada um de vocês que faz parte dessa magia. Meu grande abraço a todos. Tentei resumir ao máximo aí um pouco a minha história e o que eu penso e agradeço a atenção. Pronto, esta foi a história dela e o que nós queríamos passar é algo que já foi falado aqui hoje, que é não fechar o que é nosso só para nós. Nós tivemos a oportunidade de ter uma estudante do Brasil e agora que é um mundo tão global e claro que é mais difícil para alguém que falasse outra língua de ir para a Tuna, mas alguém Espanha, Brasil, América Latina é relativamente fácil. E a verdade é que ela trouxe muito para a Tuna. Ela, não sendo cá, conseguiu fazer parte da gravação de CD e contou-nos algumas histórias do facto, por exemplo, ela na gravação tinha de esconder um pouco o sotaque, porque ia soar muito distante ter a Tuna toda a cantar em português e depois de repente alguém lá no meio, no corno, não sendo solista, era um bocado estranho estar ali a soar com o sotaque brasileiro, mas a verdade é que o pouco sotaque que ela ainda tinha ficou lá. A marca de algo diferente de nós manteve-se e está no CD da Tunaf. Por isso eu acho que é ter esta mentalidade de abrir portas a quem está de fora. E mesmo agora nós temos algumas caleiras que estão de Erasmus e ainda esta semana o pessoal mais novo veio perguntar, a dizer como é que eu vou explicar praxe a alguém que não percebe praxe. Como é que eu vou dizer que ela tem de fazer tarefas? E a verdade é que não tens de explicar, olha, toma, leva para casa, faz, sem rasca-te. Exato. A questão é, mostrem o que há de melhor, mostrem o grupo que se vai unir para fazer aquilo e vai jantar e vão ser amigas e vão fazer algo e vão conseguir fazer algo incrível que vai marcar a Tuna. É isso, essas coisas de melhor que nós temos de mostrar, é a nossa música, porque de certeza que muita música portuguesa ela não conhecia e vai ficar a conhecer. É as pessoas agora, nós passarmos na rua e verem-nos e dizem Harry Potter, um dia podem dizer, olha, Tuna, não sei de onde, perceberem que nós não pensarem só em algo que alguém de fora do país escreveu. Levarmos a Tuna mais longe e, de facto, nós fazermos com que o resto do mundo perceba que as tunas existem, que a música portuguesa existe e também abrir um bocado, sem nunca perder a nossa tradição, sem, olha, não percebes o que é praxe, não vai haver praxe. Não. Também acho que ouvi uma vez uma frase que achei bastante interessante, do que se falou de haver praxe, não haver praxe, que era não se formatem à praxe, moldem-se a ela. Acho que é uma coisa que leva tempo e acho que a pessoa que vocês podem tornar numa tuna é algo que mais cedo ou mais tarde vai tornar pessoas melhores. E acho que é uma coisa que de parte de nós mostrar isso e mostrar a beleza que ela tanto fala aqui, de se ter tornado uma pessoa melhor e ter vivido algo incrível. Muito obrigado à Tuna Feminina de Engenharia. Para vos enquadrar, que eu esqueci-me de fazer isto antes, esta intervenção surgiu no âmbito do Call for Papers que nós fizemos para esta conferência. Qual foi o nosso objetivo? Foi precisamente de alargar a participação neste evento, porque nós queremos que quem está desse lado e quem vive as coisas, quiçá com outra perspectiva, possa também trazê-la para este fórum. E foi de facto o que aconteceu. E neste caso tivemos aqui um exemplo único que provavelmente já terá acontecido em outras tunas, já aconteceu na TAFDUP, nós já tivemos gente de fora que se sentiu atraída pela tuna e de facto não deixa de ser curioso como é que um grupo tão sui generis, tão especial, consegue ainda assim atrair pessoas que são de uma cultura totalmente diferente. E há alguma coisa de especial elas hão de ter para que isto possa acontecer.
E quanto mais não seja, isto pode resultar do facto de existir uma coisa que é uma linguagem universal e que é facilmente entendível por todos, que é a música, e provavelmente terá sido isso que em primeiro lugar acabou por atrair a TSIC, certo? Ok. Pois bem, finda esta exposição por parte de todos os oradores, quero lançar aqui o desafio à plateia. Se alguém tiver alguma questão, se alguém quiser colocar alguma questão a alguns oradores, podemos agora, e temos tempo para isso, para iniciar um pequeno debate. Portanto, acho que já temos uma, ok, já temos um candidato, boa. Portanto, Rafael. Tens ali. Esta pergunta é para o professor André Nelmas Leite. Falámos sobre o apoio das universidades e do próprio Estado à cultura. A meu ver, dar dinheiro às tunas poderia ser contraproducente, considerando que nós temos que nos esforçar para organizar este tipo de eventos, e é isso que faz-nos desenvolver as nossas soft skills. Eu gostava de saber qual é a sua opinião, tirando o dinheiro, excetuando o dinheiro, que tipo de apoio é que o Estado, e neste caso a Universidade e mesmo a própria Reitoria, a Universidade do Porto, o que é que podem fazer para desenvolver a cultura? Sim. Olá, boa tarde, professor. Eu sou levado a constatar, com algum tempo de ver isto e conhecer esta tradição, que não só temos a sorte de, num país em que existe educação musical, que é tocar flauta no 5º e 6º ano, ao contrário de muitos outros países mais desenvolvidos que o nosso, com mais sucesso no plano económico e financeiro, que muitas vezes é o que importa para muita gente, e os poderes instituídos funcionam só com base nesse critério. Ver que existem instituições que estão extremamente proliferadas, nomeadamente na nossa cidade, que permitem conferir educação musical às pessoas. Instituições que, como tivemos aqui o ano passado, que têm projetos com cidadãos portadores de deficiência, de maneira a tornar a sua experiência a ter um impacto mais humano na sociedade, que não só confere soft skills de uma forma que existem, nomeadamente pertencer a uma associação de estudantes, etc. Portanto, que confere soft skills que não podem ser ensinadas no ensino tradicional, que permite recusar e combater a solidão, a monotonia, as pessoas que vão das aulas para casa e em casa consomem a televisão e um pouco de internet, e que voltam para as aulas e que conversam com poucas pessoas. Portanto, combater essa monotonia, permitir a troca de ideias entre as pessoas, a troca de ideias livre, que podemos ter, felizmente em democracia, podemos ter uma troca de ideias livre, e que faz com que as pessoas ganhem um sentido crítico, ganhem uma capacidade de olhar para a sociedade a sério e contribuir para ela, portanto, não só do ponto de vista cultural, como de humanidade, como desenvolvimento intelectual e social. E eu perguntava, no quadro destas mais-valias todas e de outras que poderíamos estar aqui a enumerar, o que é que nos falta para, enquanto tunas, especificamente enquanto tunas, para termos um lugar de mais dignidade, destaque, e que os poderes, quer seja o Estado, quer seja entidades públicas, o que é que falta da nossa parte fazer para conseguir que eles nos deem o valor que nós sabemos que temos e que muita gente nos reconhece? Sim, mais alguém quer fazer uma pergunta? Não? Pronto, então vou passar a palavra ao professor André Lamas Leite. Muito
obrigado pelas perguntas. Vamos lá ver. Portugal é um país que historicamente investe muito pouco na sua cultura. Há pouco tempo houve um debate na televisão, se calhar vocês viram, em que a grande discussão era se Portugal, como Ministro da Cultura, se no orçamento português o que estava destinado à cultura era 0,1% ou 0,2% do PIB. E esta era a grande discussão. E o Ministro desunhava-se todo para dizer que era 0,2% do PIB. Eu não tenho nada a ideia de que a cultura em geral tenha de ser subsídio-dependente. Ainda bem que o Alfredo me fez essa pergunta, porque podia ter passado uma mensagem que não é toda minha. Eu acho que as tunas, como outros grupos académicos, devem também ser financiados, mas não defendo que seja a única base, obviamente, de financiamento. Aliás, nós sabemos que aqui na Universidade do Porto a reitoria dá um apoio bastante forte ao Orfeão Universitário do Porto, por exemplo, e que é considerado um tal cartão de visita de que eu falava. Sempre que há aqui alguma cerimónia mais importante, sempre que se recebem dignitários estrangeiros, reitores de outras universidades, o Orfeão é convidado a participar. Porque a Universidade entendeu que o Orfeão é uma vertente da sua estratégia cultural. Ora, esse entendimento, na minha perspectiva, deve ser um entendimento que tem que passar para cada uma das faculdades e para cada uma das universidades. E para isso, e as duas perguntas estão relacionadas, o que é que podem fazer as instituições mais? Primeiro, as instituições têm que perceber, aquelas que ainda não perceberam, porque já há muitas que entenderam isso, a Faculdade de Engenharia é um exemplo. A Faculdade de Engenharia da nossa universidade, enfim, também fruto de ser a faculdade que tem mais estudantes e de ter receitas próprias maiores, até pela própria natureza daquilo que se ensina. Nós, no direito, não podemos ter grandes receitas próprias, não podemos abrir um gabinete, por exemplo, de consulta à população, porque isso está vedado e para isso existem ordens de advogados, por exemplo. É uma coisa que nos perguntam sempre muito, vocês porquê que não fazem mais serviço à comunidade? É que muitas das coisas estão vedadas por lei e, portanto, é preciso as pessoas perceberem isso. Bom, o que não significa que nós também não pudéssemos ter mais receitas próprias, mas isso é uma outra discussão que não me interessa para aqui. Mas o que eu diria é que, em primeiro lugar, as tunas têm de ganhar têm de ganhar lugar, têm de ganhar esse respeito institucional. E fazem-no estando presentes. Fazem-no estando presentes, como tem acontecido muitas vezes, mesmo quando essa presença seja assim uma espécie de um enfeite que se põe para adornar uma cerimónia qualquer. Mas ao estarem presentes, as tunas estão a dar o sentido de que percebem que mais importante do que A ou B é a instituição. E, portanto, têm uma visão muito mais institucional do que algumas pessoas, por vezes, têm. E ao fazerem isso, e ao fazerem essa integração, ao terem essa tal perspectiva que passa por, não é caridadezinha, eu detesto a palavra caridade, enfim, ela no seu sentido mais próximo do étimo latino é importante, mas a caridadezinha realmente é terrível. Mas ao fazerem esse trabalho de estarem ao serviço dos outros, de várias formas, de contribuírem para, com espetáculos, com as receitas, para as mais variadas causas, de irem ao encontro daqueles que mais precisam. Nós estamos numa sociedade com um pirâmide etária ao contrário, e, portanto, provavelmente as turmas também podem estar mais próximas dos idosos, podem também, de alguma forma, falou-se aqui falou de solidão, e é verdade, os problemas maiores que nós temos na nossa sociedade, e essas pessoas muitas vezes vivem nesses espaços de solidão, e eu não tenho dúvida nenhuma que a companhia de alguém mais jovem, possa ter efeitos muito, muito vantajosos nessas pessoas. Depois de ganho este respeito, eu diria, é uma questão de os poderes públicos, sejam os quais forem, perceberem realmente que uma tuna, por exemplo, no caso específico, é realmente o símbolo, ou pode ser o símbolo de uma faculdade ou de uma universidade. Há de haver sempre quem não entenda, isso faz parte das coisas, mas o que é certo é que quando nós queremos mostrar aquilo que de melhor se faz numa faculdade, nós falamos na investigação, falamos na docência, mas também temos de falar necessariamente daquilo que fazem os estudantes e da tal formação integral que todos nós conhecemos e a que todos nós aspiramos. Portanto, esse apoio passaria por, não necessariamente só um apoio monetário, mas por integrar as tunas naquilo que é a marca distintiva de uma faculdade. Quando a faculdade se apresenta ao exterior, quando se apresenta aos seus pares, as tunas fazerem também parte dessa apresentação.
Não é só uma representação meramente institucional, mas também uma representação que passa por mostrar o vigor do corpo estudantil. E esse vigor do corpo estudantil diz muito sobre uma faculdade. A faculdade realmente que tem um corpo estudantil amorfo, que faz aquilo que dizia de irem para casa e, enfim, verem televisão e voltarem para as aulas. Infelizmente, eu dou aulas há 16 anos, é alguma coisa. E aquilo que eu noto, eu detesto aquele discurso que diz, no meu tempo é que era bom, agora os jovens são todos isto, são todos aquilo. Não, eu já ouvi dizer isso quando eu era também mais jovem. Portanto, isso sempre se dirá uma geração mais velha em relação às gerações mais novas. Mas há um dado que é um dado objetivo. As pessoas hoje em dia estão muito mais amorfas. As pessoas estão muito mais suscetíveis de serem ludibriadas. Não é por acaso que nós vemos os movimentos de extrema-direita florescerem pela Europa. E isso também passa muito pela formação musical, passa muito pela formação cultural, essencialmente passa pela formação cultural. Quanto menos nós nos conhecermos uns aos outros, mais fácil é nós sermos ludibriados por poderes totalitaristas. E nós estamos, enfim, não quero deixar aqui uma marca de pessimismo, mas o caldo cultural em que nós vivemos hoje é muito perigoso. Não é, quem conhece um bocadinho de história, não é muito diferente daquilo que aconteceu no caldo cultural favorável para a criação, para o eclodir de uma Primeira e de uma Segunda Guerra Mundial. Estou com isto a dizer que vai haver aí uma Terceira Guerra Mundial, esperemos todos que não, até porque as guerras agora são diferentes daquelas guerras convencionais que nós conhecemos, mas a formação passa toda por aí, não é? A paz entre os povos, aquilo que eu, enfim, que disse, esse livro vale muito a pena ler, do Victor Hugo, passa muito por isso, por haver aqui uma identidade cultural própria. Por exemplo, mesmo quando nós falamos da afirmação das universidades, ou quando falamos até da afirmação da região, enfim, falamos aqui da afirmação da região do Norte, por exemplo. Eu não sou um regionalista, acho que o país é demasiado pequeno para haver, enfim, este choque que muitas vezes existe, mas é verdade que nós sabemos que há regiões, e nem é tanto o Norte, há regiões muito mais esquecidas que o Norte, enfim, que todas as regiões estivessem esquecidas como está o Norte. Mas aquilo que falta, parece-me, de um ponto de vista até cultural e político, é realmente a afirmação de alguma coisa que seja identitária, que seja diferente, que marque algo que não exista noutra parte. E, portanto, a Tuna tem de encontrar, parece-me, digo eu, aquilo que a singulariza, que a torna diferente de outras tunas, seja pela forma como atua em palco, seja pela vertente solidária e social que tem, seja pela forma como consegue transpor fronteiras, como consegue integrar as pessoas, mas tem de marcar aquilo que é diferente. Nós vivemos num mundo em que há 300 a 400 pessoas para o nosso local de trabalho. Enfim, pelo menos no direito, até se calhar há mais. A gente está um pontapé numa pedra, há 3 ou 4 advogados que saem de lá de baixo. Portanto, nós temos também aí de ser diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que essa diferença passa pelas tais soft skills que se adquirem na frequência de grupos estudantis, como é o caso de uma Tuna. Não tenho dúvida nenhuma. Eu, se tivesse que escolher um estagiário para uma sociedade de advogados, enfim, aquilo que eu conheço um bocadinho melhor, eu prefiro um estudante que possa ter uma média mais baixa, mas que tenha depois uma vida mais rica, que tenha sido paralela ao seu percurso profissional. Porque eu sei que essa pessoa vai depois ter a tal capacidade para, no dia-a-dia, responder mais rapidamente a desafios. Vai ter a capacidade de sentir empatia em relação ao cliente. Vai ter a capacidade de aturar o cliente que é chato, que nos está a telefonar todos os dias e que é quem nós temos que explicar que não está dependente de nós a decisão. E se calhar o outro, que teve 16 ou 17 ou 18, enfim, 18 no direito é um bocado difícil, mas enfim, até já houve 19, o atual Presidente da República. Mas essa pessoa provavelmente vai ter muito mais capacidade para ter esse jogo de cintura. Portanto, sem prejuízo, claro, não vou estar aqui a dizer que vivam só para a Tuna, é evidente que não, têm que fazer o curso, não é? Como é evidente, antes de mais. Mas não tenho dúvida nenhuma que, se isto for percebido, que dificilmente será, também não tenho grandes ilusões, haveria muito mais apoio, que muitas vezes é um apoio institucional, um apoio de respeito, é um apoio de perceber que há uma coisa que me faz muita confusão em algumas, e calmo já, em algumas instituições, que é entenderem o utente, eu detesto a expressão utente, mas há quem veja as universidades tendo os estudantes como utentes. Como ao centro de saúde, os doentes são os utentes.
Mas vamos pensar que se vocês são utentes, eu também já fui utente, vamos pensar, então o serviço vive porque existem utentes. Mas existe muitas vezes uma relação, no caso aqui das universidades, que é o mundo também que conheço melhor, de como se os estudantes fossem uma espécie de inimigo. E digo isto também do ponto de vista do corpo de que faço parte, do corpo docente, não é? Quando eu nunca percebi isso. Não é? O estudante é realmente o parceiro privilegiado. E, portanto, qualquer instituição, qualquer órgão de gestão de uma instituição de ensino, neste caso, tem de ter, a qualquer nível, seja no nível do ensino básico, secundário ou no ensino superior, por maioria de razão, tem de ter nas associações de estudantes, nas tunas, nos jornais académicos, em qualquer grupo académico, tem de ter um parceiro privilegiado. Porque só assim é que consegue medir o pulso àquilo que está a ser feito pelos seus docentes, pelos seus investigadores. E consegue ter esse feedback e consegue, com isso, fazer muito mais coisas. Não há dúvida nenhuma. Portanto, quando nós não temos, digamos assim, aí o estudante funciona nos seus grupos como uma espécie de controle de qualidade. E esse controle de qualidade é sempre complicado, não é? Porque as instituições, como as universidades, sendo instituições seculares, enfim, da história, no nosso caso aqui em 1911, na Universidade do Porto, na Faculdade de Direito de 1995, muito mais recente, mas são instituições que têm muita dificuldade em fazer a autocrítica. E falo contra a minha própria classe. Mas é essencial essa autocrítica, não é? E, portanto, essa autocrítica também passa por isso. Passa por estes grupos académicos. Porque aquele estudante que se limita realmente às aulas e tudo isso, vai ser um carneirinho. Não é? Vai ser um carneirinho na faculdade e provavelmente depois, na faculdade não é tão grave, mas depois o mais grave é que seja um carneirinho lá fora. E que aquilo que é uma certa irreverência, depois acabe por não existir. E temos esses resultados, as pessoas estão interessadas em tudo o que é aquilo que é a coisa pública. E, portanto, é importante, eu acho, nós reforçarmos esta vertente. Não sei se mais algum dos oradores quer acrescentar alguma coisa. Do público, há mais alguém que quer fazer uma questão? Força, estudante. Era só um pequeno apontamento, professor. Quando referiu há pouco que a reitoria apoiava fortemente o Orfeão Universitário do Porto, é importante contextualizar isso, porque o Orfeão Universitário do Porto, até 2006, era apoiado com um funcionário da reitoria, que era o mestre Mário Mateus, que se reformou precisamente em 2006, e até 2006 esse financiamento era feito com o pagamento enquanto funcionário do mestre. A partir de 2006, o financiamento da reitoria para a Orfeão Universitário do Porto é exatamente o mesmo valor, porque não foi aberto um concurso público, porque a própria instituição não poderia estar à espera, e o arrastamento do concurso público para o mestre passou a ser feita com esse mesmo pagamento do valor mensal do mestre. Porque quando se diz que se apoia fortemente, podem as instituições pensar que é um apoio que dá para muita coisa, mas na prática é um apoio exatamente do valor do mestre, do valor mensal. É importante que as pessoas também saibam isso. É um pequeno apontamento em relação a essa situação, que é importante. Agora, o Orfeão Universitário do Porto, não sendo uma instituição que é dependente de uma única faculdade, pois cada faculdade faz os seus apoios de acordo com os grupos que tem, e tendo uma variedade de grupos dentro da sua instituição, neste momento é apoiado com o valor mensal do que o mestre alfere. É só esse apontamento. Muito obrigado pelo esclarecimento. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, fazer alguma questão. Pronto, eu também queria fazer um comentário que o nosso amigo da Tudo Universitária do Porto, que é uma grande instituição, fez. Sim, mas o nosso amigo pertence à TUP, é isso que eu queria dizer. Que realmente isso pode ser importante, mas existe uma diferença muito grande entre isso e nada, que é o que acontece na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Tanto é que, como podes testemunhar, estamos aqui com muito gosto, mas também por alguma razão. Mas há a pergunta que eu queria fazer é que eu fiquei extremamente interessado na história do Luís Pinto, e que realmente acho que toda a gente aqui ficou extremamente interessado, e queria perguntar, para além de conviver contigo, se tens algum sítio onde expliques mais detalhadamente esta aventura que não... 365 dias não podem ser explicados em 15 minutos, não é?
Pois, claro que não. Pronto, eu tenho um projeto pendente que é um livro que já comecei a escrever enquanto estava a viajar, mas se alguém tem alguma questão, eu também julgo prolongar a minha estadia cá até à festa. Portanto, haverá tempo. É assim mesmo. Pronto, então assim sendo, e se mais ninguém quiser colocar uma Eu queria- questão? Mais um? Oh, estudante. Sim. Então, estudante. E Eu depois, queria, estudante. queria só perguntar. Estudante, depois tens ali uma senhora. Sério? Ok. Ok, esqueça. Boa tarde. Eu queria só perguntar em relação àquilo que o professor André Lamas Leite disse agora, em relação à experiência que as tunas e os grupos académicos dão em acréscimo aos estudantes, concretamente no mercado de trabalho, porque a minha pergunta é essencialmente saber até que ponto é que é generalizada essa opinião das pessoas que estão à procura de estagiários e de novos estudantes, ou seja, é algo que é de interesse para nós, enquanto alunos e futuros trabalhadores, até que ponto é que essa opinião de que as tunas e os grupos académicos trazem algum acréscimo ao currículo e à vida universitária é generalizada? Ou seja, se é uma ideia que muita gente tem ou se as tunas no mercado de trabalho ainda são vistas como sendo uma coisa negativa, como estando associada ainda, lá está, às bebedeiras e aos problemas que toda a gente normalmente associa às tunas. Muito obrigado. Se o professor tem a palavra. Muito obrigado. Enfim, eu não posso dizer que seja uma opinião global, uma opinião comum ou unânime, que não é certamente, não é? Eu sei de vários colegas que, se tivessem que escolher, apenas olhariam para a média de licenciatura. E se vissem lá um 16, provavelmente escolhiam aquela pessoa e não estavam sequer a ver que tipo de outras atividades a pessoa teve. Portanto, eu também não acredito que quem está numa tuna esteja na perspectiva de saber se diretamente se vai ser uma experiência que vai melhorar ou piorar as hipóteses de entrada no mercado de trabalho. Acredito que estejam pelo gosto pessoal que têm com isso. Mas aquilo que vou vendo é que esse tipo de atividades cada vez são mais tidas em conta. Por exemplo, mesmo o programa Erasmus, que no direito levanta alguns problemas devido à nossa ligação ao direito positivo e, portanto, nem sempre é fácil esta mobilidade. Mas o que venho notando ao longo dos tempos é que cada vez mais os empregadores valorizam os estudantes que estiveram em programa Erasmus. Exatamente porque sabem que uma parte, obviamente, que foi brincadeira, foi borga, foram as suecas ou os suecos, enfim, depende dos casos, mas que outra parte foi a tal capacidade de desenrascar, de resolver problemas, de abordar uma outra língua, de se adaptar a uma outra civilização, e isso hoje em dia é cada vez mais importante. Nós sabemos que vivemos numa época em que não há trabalhos para a vida, e portanto nós temos de ter uma capacidade de adaptação cada vez maior. Não conseguimos alguma coisa com o nosso diploma da área que frequentamos, vamos fazer outra coisa. Eu tenho colegas, e vocês também devem ter vários colegas, eu tenho uma colega minha que é bailarina profissional, outra que é escritora, outro que é árbitro internacional de vela. Não tem nada a ver com o direito, por exemplo, não é? Enfim, e que eu saiba, ninguém tem assim outras profissões menos recomendáveis, mas enfim, também se tem, não há problema nenhum quanto a isso. Isto para dizer que nós temos esta capacidade. E eu não tenho dúvidas nenhumas, enfim, obviamente que depois aqui cada um faz a sua gestão do tempo. É evidente que uma pessoa que queira fazer o curso em 4 anos agora e que esteja numa tuna tem que fazer uma ótima gestão de tempo. E isso também é mais uma capacidade que vão ter. Porque depois, no dia-a-dia, é de gestão do tempo, da vida pessoal, vida profissional e ter que resolver várias coisas ao mesmo tempo, isso também é uma capacidade que já vão aprender durante esse tempo, ao conciliarem as duas coisas. Portanto, o que me parece é que não haja, eu diria assim, não há nenhuma concepção, tanto quanto eu conheça, de que quem anda numa tuna fica de parte. Não, este aqui é um bêbado ou é uma bêbada, não fez nada na vida. Não. Acho que isso, o próprio movimento das tunas já deu um passo em frente e, portanto, já tem uma outra concepção. Portanto, não encara isso como uma capitis de minúcia, como nós diríamos no direito, não é? Como menos-valia. Não, acho que ter algum efeito é um efeito de mais-valia ou um efeito neutro. É isso. Muito obrigado, professor, pelas suas respostas sempre tão lúcidas e tão claras. Não sei se existe mais alguma questão a ser colocada. Eu queria só perguntar às nossas oradoras porque é que a TSIC tinha uma placa da circunvalação no quarto
que isso pode dar aspecto de que os estudantes fazem essas coisas? Sim, nós também gostávamos de saber, por acaso. Nós não convivemos com a TSIC, portanto não sabemos responder à pergunta. Mas realmente parecia uma placa da estrada. Sim, não vamos falar disso, porque é crime, pessoal. Muito bem, mais alguém quer fazer uma questão? Aproveitem. Assim sendo, se mais ninguém quer colocar nenhuma questão, dou por encerrado este painel e agradeço uma vez mais a todos os oradores pela vossa participação. Foi de facto uma honra estar aqui sentado ao vosso lado e peço à plateia uma enorme salva de palmas, por favor. Agora, para encerrar o segundo Tonex, vou passar a palavra ao estudante Rafael. Muito obrigado. Portanto, ouçam-no bem. Ora, muito obrigado pela vossa presença. Tal como já agradeceu o nosso moderador, volta-se a agradecer a todos os oradores, ao Jean-Pierre Silva, José Frias Bolhosa, Agostinho Tico Rodrigues, do segundo painel, João Seabra, André Lamas Leite, Luís Pinto e dos Call for Papers, desculpem, vocês... Sofia Malheiro e Inês Gonçalves, ok. Encerramos agora, não antes sem agradecer aos nossos parceiros, ao Orfeão Universitário do Porto, à Universidade do Porto, à Associação de Estudantes da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, ao IPDJ e à Câmara Municipal do Porto, para quem eu peço também uma salva de palmas. Muito obrigado. Peço-vos então a todos que se levantem, que vão agora, em falta de melhor palavra, curtir connosco para o primeiro rodízio de Tunas, que vai ser uma animação e muita loucura. Portanto, às 21 horas contamos convosco no Ateneu Comercial do Porto. Até lá. Muito obrigado.